Fala aí pessoal das videoaulas que estão acompanhando aqui, que aderiram ao curso, né? Como eu falei para vocês, essa aula aqui é o tutorial do esboço a grid, com o grid no caso. Vai ser todo feito em quadrados, quadriculado, o grid em si, grades, né? O que consiste essas grades? É ela delimitar o desenho em várias partes, igual um quebra-cabeça, transformando ele assim numa maneira mais fácil de você copiar parte a parte. Ele se torna um pouco mais demorado a se trabalhar em cima dele, porque ele vai se tornar minucioso. Isso vai evitar a questão de margem de erros de uma maneira muito ampla. Ou seja, o uso de borracha vai ser muito reduzido aqui por conta dessa questão de você usar os quadriculados, o famoso grid. E nisso a gente vai empenhar um pouco de matemática, mas é coisa simples, todo mundo vai conseguir fazer isso aqui. Vamos lá, né? Não se atenham a esse desenho aqui de cima, essa parte aqui, que eu peguei isso aqui só como referência. E uma referência simples, uma coisa rápida, só para poder eu conseguir demonstrar a vocês. Eu vou explicar em que consiste. Eu recomendo, toda vez que você for pegar um desenho referência, uma arte, seja lá qual for, foto, desenho já pronto, alguma arte que você gostou de alguém, você quer copiar, contanto você, lógico, vá dar os direitos da pessoa devida, né? Se a pessoa foi que criou e não copiou, então é melhor se você fizer um desenho de outra pessoa, botar, né, que o desenho matriz foi de... Aí bota lá o nome da pessoa para depois, né, ela não se sentir ofendida e cobrar direitos, né? É sempre bom. Mas vamos lá. Eu peguei essa imagem. Aí eu poderia ter ampliado ela no computador, ficar um pouco maior, tudo bem. Mas vamos supor que a pessoa que me entregou essa imagem não tinha. Eu não consegui achar essa referência num tamanho maior ou até uma qualidade maior. Aí é onde entra o grid de uma maneira até mais ampla do que simplesmente copiar o desenho na íntegra. Ele serve para você ampliar ou manter e talvez, se você tiver um pouco de paciência, reduzir o tamanho de um desenho. Mas geralmente o desenhista não vai querer reduzir o tamanho do desenho. Boa parte dos desenhos que eu conheço, eles sempre gostam de fazer igual ou maior. E a maioria das pessoas que me pedem para fazer uma fotografia delas, ou familiares, ou de filhos, em geral, qualquer membro de família, ou colegas para presente, eles sempre me pedem na íntegra de uma folha A4 ou um pouco maior, que se eu não estiver enganado, a folha A3, que ela se torna um pouco maior do que a folha A4. Dá para fazer um quadro muito legal. Então vamos lá, o que eu quero repassar aqui para vocês. Se possível, conseguir sua referência no computador, você lógico vai conseguir no tamanho já ideal, encaixado dentro das margens da folha A4. Eu pessoalmente eu deixo meio centímetro de uma extremidade à outra de distância quando eu amplio a imagem no computador, quando eu arrasto a imagem. Tem uma técnica que você faz que ela puxa sem distorcer a imagem, ela vai puxar na íntegra. Aí quando ela encaixa certinho, faltando meio milímetro para cada lado, eu já fiz meus testes, né? Como eu já disse, tentativas e erros. Aí eu já descobri, já deixei até pronto minha referência para eu ir colocando as imagens, deixando no mesmo tamanho sempre no computador. Mas até então, aí o que é que eu fiz? Eu arrastei e deixei meio centímetro em cada lado, ou seja, 5 milímetros para cada lado de espaço, porque ele não vai imprimir a folha toda, imprime só esse pedaço. E a parte de cima também, na medida do possível, entre 5 a 6 milímetros. Mas vamos dizer que são 5, né? Aí o que é que acontece? Já que você não conseguiu imprimir, a pessoa lhe entregou a foto, já está desse jeito. Eu me aproveitei, eu me vali dessa questão aqui, ó, que é bem plana, esse detalhe aqui desse pedestal. E aqui em cima, e vi que aqui também tinha um traço, tá um pouco claro, mas eu aproveitei esse traço, continuei, passou, mas eu já apaguei aqui essa região. Eu fiz ele subindo todo retilíneo, pode ver que eu consegui deixar ele bem retilíneo. Esse aqui não existia, mas eu descobri, vou explicar como.
Aqui já está bem plano. Eu igualei a régua. A régua está difícil de sair aqui. Eu igualei a régua com ele. Acho que dá para ver aí um pouco. Aí, no que eu igualei a régua, eu notei aqui que da ponta de cá, onde já existia uma linha, para facilitar a minha vida, estava rente com a espada. Aí o que acontece? E se não tivesse, você poderia passar, não tinha problema. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz a partir da ponta até o pedestal. E até chegar ao centro, ou até a ponta desse pedaço aqui da capa do soldado, eu notei que existiam 3,5 cm. Então automaticamente, se eles são idênticos, daqui para cá mais 3,5 cm, que coincidentemente deu em 12 centímetros, ou seja, a largura dessa imagem possui 12 centímetros. Automaticamente eu subi, após eu ter feito essa linha com a régua, é aqui que entra a nossa amiguinha régua, né? Aí eu fiz a mesma coisa, de lá alinhei com o pedestal de cima e já risquei certo os 12 centímetros. Terminando aqui, aí, consequentemente eu descobri a próxima linha, que seria essa, e tracei da ponta de lá até a ponta de cá. Tendo feito isso, eu fiz as medidas. De altura ele tem 10 centímetros, de largura 12 centímetros. Transformando ele em mosaico, que é justamente onde vai entrar a grade, os grids, assim falado. E eu vi que se eu fosse colocar, pelo menos em minha concepção, você pode alterar da maneira que você achar melhor. Se eu fosse colocar cada grid a 1 centímetro, ia ficar um pouco grande para se trabalhar, porque ele é detalhado, ele tem uns detalhes que estão em branco, mas é justamente por isso que eu quis fazer de meio centímetro. Aí o que foi que eu fiz? Se aqui tem 12 centímetros, automaticamente 12 multiplicado 2 vezes, né? Porque eu vou ter que dividir cada centímetro no meio. Aí esses 12 centímetros vão virar 24 quadrados, cada um com 6 milímetros. Vou explicar por quê. Temos aqui 12 centímetros, correto? 12 centímetros. Se eu for cortar no meio, os milímetros, meio centímetro, 5 milímetros aqui, ó, meio centímetro, temos um quadrado, 2 quadrado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu já cheguei no 6, já temos 12. 12 com 12, 24. Ou seja, eu saio marcando meio centímetro, meio centímetro, meio centímetro, meio centímetro, até terminar aqui. Contei quantos quadradinhos vão dar. Deu 24 quadrados. Ou seja, meu grid de largura vai ter 24 quadrados. Agora eu tenho que descobrir de altura. Já que ele tem 10 centímetros e eu estou dividindo os centímetros em 2 para ficar meio centímetro para cada quadrado, é só eu fazer 10 vezes 2. Vai dar 20 quadrados de meio centímetro. Eu vou mostrar que eu gosto de mostrar, fazer a demonstração para você entender. Continuando. Aqui, ó. Como eu já tinha mostrado. Os 10 centímetros eu consegui fazer 20 quadradinhos de meio centímetro cada, ou seja, 5 milímetros. Até aqui, 20. Por sorte, deu um fechamento exato. E aqui, 12 centímetros, 24 quadrados. Aí os grids serão de meio centímetro, ou seja, serão quadrados de meio centímetro. Bem, gente, em geral, eu uso sempre o lápis para traçar o grid na referência. Em geral, as referências eu sempre tiro uma cópia. Se for uma fotografia, lógico, eu tento escanear no computador. Hoje em dia a atual tecnologia está ajudando bastante.
O que é que eu faço? Eu pego um scanner, escaneio a imagem, se possível melhorar um pouco a qualidade visual e ampliar, eu ampliar até onde der, o máximo. Já consegui ampliar fotos que estavam em tamanho pequeno, eu acho que de menos de 10 centímetros. Aí eu consegui ampliar e colocar ela praticamente no tamanho da folha A4 para poder copiar na íntegra os detalhes. Alguns eu tive que criar de acordo com a experiência de que eu já adquiri com o tempo, brilho no olho, questões de detalhes de cabelo, lábios, mas assim, ajudou bastante, porque eu escaneei a imagem e consegui já deixar ampliada. Eu não tive esse trabalho que eu estou tendo de mostrar aqui, mas fazendo isso você vai ter uma noção de que esse grid serve tanto para fazer idêntico, você pode fazer o mesmo quadrado, na mesma dimensão, na mesma quantidade de grids e simplesmente copiar quadradinho por quadradinho, daqui para outra folha. Eu dei um zoom na imagem porque eu não vou usar o lápis, e para demonstrar bem de perto, eu vou usar a caneta, porque nesse tom que está essa coloração, vai ficar difícil de enxergar o lápis. Se fosse uma imagem de uma fotografia um pouco mais nítida, como essa daqui, ó, pode observar, Terry Crews, eu fiz com lápis. Você está dando para ver os grids. Não sei se vocês estão vendo, eu acho que sim. Os grids aqui, pronto, realmente dá para ver. Aqui na pele você nota o grafite, ou seja, vai dar para você ver onde está cada gridzinho. E aqui eu vou explicar direitinho como é que faz para fazer numa folha maior, não tem dificuldade não. Aí eu vou fazer com a caneta, porque vai ficar mais visível para você enxergar os grids nesse tipo de imagem assim. Aí vai ser com a caneta mesmo. Bem, com a caneta você já demarcou cada quadradinho onde vai ser, é só você pegar aqui, ó, e bem juntinho cada ponto e fazer o seu traçado, onde vai ficar cada linha de um por um. Já que isso aqui é a cópia da imagem, você não vai ficar assim receoso em manchar, danificar o grid, né? Ou melhor, a foto. Aí dando continuidade aqui, deixa eu só ajustar novamente o zoom. Pronto, acho que agora tá legal. Pronto, dando continuidade aqui. Aqui eu tô fazendo devagarinho para você observar os detalhes. Coisa simples. Não tem mistério não. Você traçou a altura do seu desenho, né, da sua referência. Feito, a gente já havia firmado aqui, calculamos 10 centímetros. Eu quero os quadrados um tamanho que fique detalhado, que dê para eu fazer os detalhes. Terminou o traçado horizontal, tá vendo aqui? Cada tracinho tá com a distância de meio centímetro, ou seja, 5 milímetros. Aí no total, totalizando, vão dar 20 quadrados. Os 10 centímetros dividido por 5 milímetros cada centímetro, você tem 20 quadradinhos de 5 milímetros. Aí agora eu vou fazer o traçado na vertical. Ou seja, eu junto cada ponto e traço a descida, tá vendo? Já fez a primeira linha de grid. Talvez borre um pouco por causa da caneta, mas é só para vocês verem na questão do alinhamento, que vai ficando legal, vai ficando perfeito. Então, você vai fazendo. Gente, eu pulei um pouco aqui, né? Dei uma pausa rápida para pular para o outro lado, porque fica mais fácil vocês verem o alinhamento e eu efetuando o traçado. Pode observar aqui, ó, para cada ponto coligadozinho com seu próprio ponto, em cima e embaixo.
como eles têm a mesma distância, tanto para a lateral quanto para, ou melhor, horizontal quanto na vertical, eles não tem como sair de esquadro, né? Assim, tipo, ficar um mais largo do que o outro, um mais estreito do que o outro, vão ficar todos na mesma medida. A questão da ampliação vai variar com você. Se você tiver uma folha que suporte duplicar isso aqui, qual seria a lógica? Se cada quadrado desse possui meio milímetro, ou melhor, meio centímetro, você multiplica por 2, dará 1 centímetro exato, tanto de largura quanto de altura, ou seja, 1 centímetro por 1, ele vai ficar o dobro desse tamanho. Você já tem uma ampliação do desenho 2 vezes. Mas como eu quero transformar esse desenho aqui, essa arte, deste tamanho, para um que fique praticamente a folha de A4 inteira, ou qualquer outra folha maior, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que multiplicar, usar um pouquinho de matemática para fazer o que eu quero. Deixa eu ver aqui, está um pouco fora de visão aqui. O traçado. Bem que eu falei a vocês que essa questão da referência muito escura dá um pouco de trabalho. Sim, outro detalhe, eu costumo sempre imprimir, quando eu vou pegar minhas referências, quando eu que consigo a referência, e às vezes até a pessoa que está me pedindo a arte, que me faz uma encomenda de uma arte, eu pego a foto digitalizada da pessoa, ou até mesmo a gente tira uma foto legal, às vezes a pessoa tira na hora e me entrega. Eu pego a imagem, jogo no computador e faço o seguinte: imprimo ela na versão original, na coloração original, tons originais, e imprimo uma versão dela mais clara. Ou seja, eu imprimo uma versão dessa imagem na cor original. Vamos supor que aqui tivesse totalmente colorido. Eu imprimo na forma original. Na outra eu edito um pouco no Photoshop, imprimo ela vamos botar 25%, 30% às vezes mais claro. Porque às vezes a referência não ajuda muito a ver certos detalhes quando ela está na tonalidade original. Porque quando você não tem realmente aparelho para fotografia em casa, ele não dá todos os detalhes na foto original. Fica bonita, fica em papel de foto, fica muito legal, mas não sai na medida que você gostaria que estivesse, né, com todos os detalhes. Aí eu faço uma referência clara, porque ela mostra alguns detalhes que na escura não vai mostrar. E a referência escura para pegar a tonalidade correta do preto e branco, ou quando se faz colorido, das tonalidades das cores originais. Aí depois disso, aí eu começo o traçado no grid, independente de qual seja que eu vou usar. Eu traço geralmente o grid na folha mais clara. Bem, aqui, gente, a única coisa que você vai fazer para demarcar, para você se orientar, eu ia botar letras e números, mas depois eu adaptei a colocar só números em cima para eu marcar o quadrado em que eu estarei trabalhando. Olha, 9, 10, 11, 12. Eu acho que está dando para ter uma ideia do que se tem que fazer. Se possível, eu faça um pouco menor, né? Lógico. Deixa eu só puxar aqui um pouco, vou cobrir aqui um pouco o desenho, mas... Porque é o seguinte, quando você for olhar sua referência, automaticamente, se tiver só os quadrados, você pode se perder e copiar um quadrado errado. Ou seja, um dos grids você pode copiar errado. Mas se eu estou aqui, ó. Esse aqui é referente à coluna 6 na horizontal e a coluna 4 na vertical. Não tem como eu me perder. Daqui eu faço esse quadrado na mesma proporção na outra folha para onde vai passar e simplesmente contorno e faço o desenho de acordo com o que está aqui. É só copiar dentro do quadrado que está lá. Bem, eu vou aproximar aqui para vocês verem como é que fica no final das contas. 24 quadradinhos da esquerda para a direita e 20 quadradinhos de cima a baixo.
ou seja, todos no mesmo tamanho, meio centímetro para ser ampliado. Pronto, aí terminou. Você traçou, eu expliquei no início como eu descobri assim, para ficar bem retilíneo aqui, ficar bem centralizado, igual uma moldura. Calculei largura, vi que dava, né, como eu expliquei aqui, ó, até marquei 12 centímetros, que eu dividi por 2, vai dar 6 milímetros, ou melhor, vai dar quadradinhos de meio milímetro, esses dois vão virar 24, desculpe a falha, e aqui os 10 centímetros, na verdade não divide, multiplica por 2, você vai ter 20 quadradinhos de meio milímetro também. Como tem que ter largura e altura igual, se é meio centímetro aqui, também para cá, ou seja, todos os quadradinhos têm altura e largura igual. Totalizou 24 de largura por 20. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o espaçamento da sua folha, para onde você vai passar, o grid. Como é que eu posso informar? Você vai pegar a sua folha, vai demarcar um limite para não ficar uma coisa tão estranha, mas a princípio você tira mais ou menos a largura de uma folha de ofício. Ela tem 20 centímetros. Como eu estou usando ofício para fazer demonstração e quem treina também usa muito ofício no início, ela tem 20 de largura, se eu não estiver enganado, 20 a 21 e 30 de altura. Como eu sei que aqui vai dar 24 quadradinhos de largura, eu não vou poder fazer quadrados de 1 centímetro. Ou seja, eu vou ter que deixar, vamos por meio centímetro para cada lado de espaço, feito eu informei no início do vídeo. Vamos supor que aqui tenha 1000 centímetros. Para delimitar uma questão de não ultrapassar de margem, para ficar uma coisa mais organizada. Aqui meio centímetro. Eu vou ver quanto ficou para mim. Se realmente ficou 19 centímetros, eu vou trabalhar esses 24 quadrados dividido nesses 19 centímetros. Bem, gente, retornando aqui, para prosseguir com o andamento da técnica de grid. O que foi que eu fiz aqui? A princípio, vou recapitular novamente. Eu peguei a imagem, fiz uma espécie de moldura bem medida ao redor dela, largura e altura. Deu exatamente 12 centímetros de largura por 10 de altura. O que eu fiz? Eu achei ideal fazer quadrados, os grids de meio centímetro, onde 12 centímetros multipliquei por 2, né? Porque para dar a quantidade de quadrados exatos. Porque cada centímetro deu para abrir no meio, né? Dividir no meio, ficou 5 milímetros, deu um total de 24 quadradinhos, ou seja, praticamente é multiplicado por 2 esse 12 centímetros e esse 10 também, deu 20 quadrados. Como são largura e altura exatos, tem o mesmo diâmetro. Aí terminei, como eu já havia mostrado a vocês, botei números em sequência da esquerda para a direita, de cima a baixo, em todos os lados. Porque isso aqui vai me ajudar a me guiar. Se eu estiver nessa parte do desenho, está bastante escura, mas dá para ter uma noção. Aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. Vou mostrar aqui para você ter uma noção. Aqui. Vamos supor, esse é o quadrado 8 na vertical, mas ele é o quadrado 1 na horizontal. Mesma coisa aqui, eu estou no quadrado 6 na vertical, mas ele é o 3 na horizontal. Então, sabendo disso, é só repassar para o mesmo local na minha folha, onde eu irei fazer a arte. Para vocês entenderem como foi que eu fiz aqui a questão do cálculo, a folha grande, ela tem 21 centímetros. Eu peguei esses 21, eu queria a princípio deixar só meio milímetro para cada lado, ou melhor, meio centímetro para cada lado, totalizando 5 milímetros, né? 5 aqui, 5 do outro lado. Deixa eu puxar até um pouco mais. 5 desse lado e 5 milímetros desse outro. Juntando os dois daria 1 centímetro, bem dividido para cada lado. Ficaria no total de 20 centímetros internos para eu trabalhar. Só que
na hora que eu dividi 20 por 24 quadrados, deu uma dízima. Ou seja, você pode fazer até na calculadora, deu 0,8 ou melhor, 0,83, que seria no caso 0,8 milímetros, ou seja, 8 milímetros. Esse 3 aí eu descartei, fiquei só com 8 milímetros, ou seja, 0,8. Esses 8 milímetros, cada quadradinho teria 8 milímetros de largura. Aí eu sei que na questão de multiplicando esses 8 por 24, eu obtive 19 centímetros, 2 milímetros de largura. Isso aqui parece ser complicado, mas se você pegar uma calculadorazinha e fizer sua matemática baseada na calculadora e olhando sempre na régua, você vai ter a exatidão. No que eu fiz, que deu 19,2, me sobrou 18 milímetros, ou seja, 1 centímetro e 8 milímetros. Eu simplesmente dividi esses 18 por 2 para ficar igual do lado esquerdo e do lado direito e deu espaços de 9 milímetros. Aí o que foi que eu fiz? Já tirei logo a medida aqui dos espaços de 9 milímetros. Deixa eu dar só um zoom aqui para vocês terem uma noção. Pronto. Aqui, dessa parte aqui da margem do limite do grid que eu fiz até a margem do papel, tem 9 milímetros. Aí, ou seja, eu fiz igual na outra parte, mais 9 milímetros. Que no final das contas dá 1 centímetro e 8 milímetros. Aí aqui na parte que ficou interna, ficou exatamente os 19 centímetros e 2 milímetros, que é o que a gente vai precisar para trabalhar, ou seja, que é o pouco que eu pude ampliar matematicamente dos quadrados de 5 milímetros, ou seja, deu para crescer aí 3 milímetros para cada grid desse. Ele cresceu 3 milímetros de largura e de altura, ficando assim 8 milímetros. Já deu uma ampliada legal no desenho. Se eu já descobri que cada grid desse tem 8 milímetros e eu já sei que a largura para eles darem exatos aqui dentro foi 9 milímetros, aí eu quero saber a altura, não é isso? Pronto. Multiplicando cada grid desse de 8 por 20, que é o total de quadrados que eu preciso para dar exato aqui, 20 vezes os 8 milímetros, eu obtive 16 centímetros. Como a folha tem 30, não é isso? A folha tem 30, deu um total de aproximadamente 13, se não me engano, 13 centímetros e 7 milímetros. Aí quando eu dividi novamente na calculadora ia dar uma dízima. Aí eu peguei e fiz 6 centímetros,9 milímetros e 6 centímetros,8 milímetros. Eu deixei 6 centímetros,9 para cima e 6,8 para baixo de espaço, onde eu tracei e limitei aqui da margem do papel. Na margem do papel eu contei 6 centímetros,8 milímetros, marquei, e 9 milímetros. No que eu marquei aqui, eu já sei que aqui começa uma das margens do grid. Mesma coisa aqui. Da margem do papel até aqui foi 6 centímetros,8. Dessa margem até aqui novamente deu 9 milímetros. Na matemática você vai ver que sempre vai dar exato. E se você fizer bem organizado, com paciência, você vai conseguir. Aí aqui em cima a mesma coisa, da margem até aqui eu fiz 6,9, porque deu uma certazinha diferença. Não dá para ser tudo 6,8, porque o papel tem uma diferença assim. Aí a gente regula com os cálculos, né? Vai fazendo uma matemáticazinha de leve. Aí deu 6,9 com 9 milímetros. Depois que eu fiz isso, eu já sei a área que eu vou trabalhar. Fiz o quadrado e marquei. Deixa eu dar um zoom novamente, para vocês terem uma noção. Pronto, depois que eu fiz o quadrado completo,
com todos esses espaçamentos de 9 milímetros, 6,8, lá em cima de 6,9, com 9 também, para poder ficar marcadinho o pontinho para eu não errar. Aí eu ligo esse ponto ao que está lá em cima, esse ponto ao que está aqui do lado, fiz o quadrado, aí é só eu pegar a régua, gente. Vou provar para vocês aqui, deixa eu mostrar. Igualei, observa, é ou não é? 5, 6, 7, 8 milímetros. Aqui ó, já tem 2, né? 5, 6, 7, mais um só, 8. Mesma coisa. 4 mais 4, 8. Às vezes sai um pouquinho levemente da coisa besta de um para o outro. Aí você é só dar uma escurecida e organiza. Mas tem que ser igual. Terminei aqui, eu marco lá em cima, depois eu venho marco as laterais. Após marcar, é simplesmente fazer a ligadura. Primeira marcação com a primeira, segunda com a segunda. Terminou, tá pronto o seu grid. Cada gridzinho desse vai ter os milímetros que você já calculou. Matematicamente você já deixou tudo pronto. A probabilidade de dar errado é mínima. A probabilidade de você também utilizar borracha é mínima. Um conselho que eu dou, antes que eu esqueça. A folha de referência você pode marcar com força para ficar bem visível. Aqui é caneta, isso aqui é muito preto, essa parte aqui. Isso aqui foi na verdade uma imagem para fazer uma tatuagem. Aí na tatuagem é decalque, né? O esboço de decalque que eu já informei a vocês, já mostrei aqui anteriormente. Mas tirando isso, acho que dá para resolver aqui. Mas na folha onde você vai fazer o seu desenho, procure fazer traços suaves. Aqui eu tentei fazer um traço suave e ao mesmo tempo um traço forte que desse para ver no vídeo. Dá para se enxergar, mas deixa um pouco a desejar. Mas a intenção aqui é mostrar como é que vai ficar. Eu acho que dá para ver. Alguns momentos o vídeo sai de foco, mas observe aqui, todos os grids estão completos, enumerados, do 1 ao 20 de cima a baixo e do 1 ao 24 da esquerda para a direita. Sempre você tira as medidas iniciando da esquerda para a direita, porque se caso fosse um desenho que sobrasse um pouco, eu vou mostrar a vocês por que eu estou dizendo isso mais para frente. O que sobrasse ia ficar aqui, vocês utilizariam, mas eu vou explicar o porquê, não agora, mas mais para frente eu vou explicar nessa mesma aula. E aqui também, da esquerda para a direita, para ficar sempre bem organizado. E de cima a baixo, do lado esquerdo e do lado direito, sempre. Esquerda para a direita, de cima a baixo. Porque o que sobrar, vai sobrar sempre na margem inferior e na margem da direita. Você vai ter uma noção. Tanto na sua referência faz a mesma coisa. Se você tiver o grid, não dá porque fica passando ou fica muito pequeno, faça um grid referente a um tamanho que dê para você trabalhar, e mesmo que sobre, você faça o que eu disse. A sobra vai ficar na ponta direita e no final. Bem, vamos lá, né? Vamos a uma prova dos 9 para tirar um pouco dessa dúvida se realmente está certo. Eu vou pegar uma parte aqui do desenho e vou copiar aqui para vocês verem como é que é a questão de se guiar na questão do esboço grid. Pronto, eu vou pegar essa parte aqui, vou fazer, deixa eu tentar dar um zoom aqui rápido. Pronto, vou baixar mais aqui a folha. Aqui. Temos aqui o grid 9, ele se encontra aqui, ó. Tá claro, eu sei que tá claro, mas vou fazer o possível para deixar uma coisa bem nítida quando eu estiver traçando. Aqui, grid 9, aqui, eu quero começar do grid 10. Eu tiro mais ou menos a média onde ele se encontra e vou traçar tudo que está no grid 10. Pronto, ele vem até o meio do quadrado, passa para o 11,
e vai descendo. Eu vou só acompanhando. Quando chega no 11 e o 12 ele já desce, fica aproximando do final do grid. No final do grid do 12 para o 13, você já nota que ele sobe um pouco. Desculpem aí se tiver algum barulho, porque aqui a acústica não abafa tanto e às vezes os sons da rua atrapalham um pouco. Vou tentar melhorar isso. Aqui o grid 13, 14 ele já começa a subir novamente. A margem chegando próximo à extremidade superior. O grid 15 ele finaliza bem parecido com a borda da esquerda, a extremidade da esquerda. Eu vou tentar acelerar aqui o vídeo de uma maneira que dê para vocês verem o trabalho como vai ficar no final. Bem, gente, vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Eu dei uma acelerada no vídeo para vocês verem. Eu copiei simplesmente seguindo cada quadradinho desse, 5, coluna 5 na vertical, na coluna 2 na horizontal. Mesma coisa. 5 na vertical, 1, 2 na horizontal. Vertical, horizontal. Fiz esse pedaço do capacete. Pode ver que ele se encontra aqui também. Ou seja, você copia essa parte só aqui e vai conferindo com a original. 6 na mesma linha. Tá vendo ali? 6 aqui, eu só fiz continuar. Mesma coisa, fui descendo. Pode ver, você nota a diagonal do quadrado do grid. Você nota que é só contornar e fazendo o caminho, o trajeto. Mesma coisa. Eu parei por aqui porque era só para fazer a demonstração. Para vocês observarem que eu só fiz seguir o que já estava aqui. Eu só fiz seguir. E recapitulando, foi o que eu fiz. Simplesmente peguei a imagem de referência, contornei uma moldura nela. Pode ver, na distância mais próxima dela possível. Ou seja, o bico da espada. Consegui me guiar por isso aqui, ó. Esse pedestal aqui, esse pilar. Fiz a reta em cima e embaixo. De acordo com o bico da espada, também delimitei. Fiz um quadrado exato, onde descobri que esse quadrado tinha 12 centímetros de largura e 10 de altura. Se eu fosse fazer um quadrado onde esses dois fossem um quadrado só, ficaria muito espaço para eu fazer os detalhes desse desenho. Esse desenho ele tem muito detalhe, ou seja, o quadrado menor você se baseia só no que está ali naquele quadrado, então fica melhor de fazer detalhes. Mesma coisa aqui. Se a mesma quantidade de quadrado que eu tenho aqui, eu só vou copiar de um para o outro. Como esses quadrados estão maiores, automaticamente o desenho amplia. É o que eu quero que vocês entendam. É matemática exata, é uma maneira de você traçar com suas próprias mãos o desenho, fazer sua arte sem decalcar, se você não quiser decalcar, porque tem a técnica que eu já expliquei do decalque e a
técnica de mão livre, mas você acha a mão livre, erra bastante, erra muito, mesmo você vá pegando o costume, você erra, queira que não queira, erra um pouco mais do que as outras técnicas, mas não quer decalcar também. Tem gente que não gosta. Eu pessoalmente nunca utilizei, mas é feito, eu já disse, para tatuadores se torna uma ferramenta de alta precisão e aumenta bastante, em praticamente 100% do tempo que ele vai economizar. Aí o que acontece aqui? Eu não terminei o desenho, eu só queria demonstrar que tudo que eu utilizei foi copiar o que estava em cada quadradinho e seguir a ordem. Se eu fiz a medida certa aqui de todos os quadrados, baseado por esses, são 24 de largura e 20 de altura. Mesma medida de largura e altura, ele vai dar a mesma proporção, sendo que um maior, tipo um percentual maior. É feito eu ter pego no computador e ampliado a imagem. Só que aqui eu estou fazendo com as minhas mãos. Os detalhes, pode observar que durante o vídeo eu não usei a borracha, porque ele torna uma maneira tão fácil de você repassar o desenho que você vai usando menos a borracha no passar do tempo. Então é isso que eu quero repassar para vocês, para voltar para todo mundo entender o que é que eu fiz. Calculei, descobri que aqui estava meio centímetro para cada quadradinho desse, e quando eu dividi os 10 centímetros deu 20 quadrados e 24. Fiz os cálculos a largura dessa folha A4, que é uma folha de ofício. Ela tem aproximadamente 21 centímetros. Desses 21 centímetros eu deixei meio centímetro para cada lado, perdi já 1 centímetro, ficou só 20. É só eu pegar os 20 centímetros e dividir por 24 quadrados. Deu uma dízima, como eu já informei a vocês, deu 0,83. Aí eu fiz, vou excluir esses 3, vou ficar com 0,8. Só que multiplicando esse 0,8 por 24, dá 19 centímetros e 2 milímetros. Aí o que é que eu fiz? O restante que sobrou foi 18, eu deixei 9 milímetros para cada lado, para valer os 18 que sobrou, demarquei, e o restante sobrou 19,2 no meio, foi onde eu fiz a largura do meu desenho. Já descobri a largura como vai ficar na minha folha matriz, não, na minha folha onde ficará o desenho depois de pronto. A matriz é essa, né? Vamos lá. De altura, eu sei que tem 20 quadrados de 8 milímetros. Quando multipliquei os 20 por 8 milímetros, ganhei 16 centímetros, onde eu tive que subtrair dos 30, que a altura da folha é 30. 30, tirei os 16, aí restou aproximadamente uns 13,7 centímetros. Peguei esses 13, dividi, deu 6,8, deu uma dízima também, é o que foi que eu fiz. Arredondei 6 centímetros,9 em cima, 6 centímetros,8 embaixo, e saí marcando. Margem 6,8, pontinho, 9 milímetros. Pronto, já sei que começa aqui. Mesma coisa do outro lado. Margem 6,8 e 9 milímetros. E lá em cima, da margem da folha até aqui, 6,9. 1 milímetro a mais, porque deu uma certa diferença. E 9 milímetros. Mesma coisa aqui, 9 milímetros e 6,9. Aqui ele fica enquadrado. Precisão de cima para baixo e nas laterais. Tudo que sobrou agora que eu contornei e fiz o quadrado, deu a medida perfeita para ficar todos os quadradinhos de 0,8 milímetros. Eu vou explicar de uma maneira que se torna até mais fácil. Quando você pega uma referência e já imprime ela numa folha A4, de preferência eu sempre imprimo nas folhas A4, onde eu deixo meio centímetro para cada lado, e no próprio computador, quando eu alonguei, a margem que ficou foi de 1, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ficou de 1 centímetro para a parte de cima e 1 centímetro para a parte de baixo.
Não, também, não. Ficou meio centímetro também. Meio centímetro para a parte de cima e para a parte de baixo. Eu vou procurar aqui uma referência que eu já tenha feito e já trago aqui para mostrar a vocês. Deixa eu só pausar o vídeo um pouco. Agora sim, gente, continuando. Pronto, tá aqui. Folha ofício, tamanho A4, 21 centímetros de largura por 30 de altura. Tem um computador, acho que quase todo mundo tem, estou dizendo quase, para você pegar a imagem de referência que você quer, usar algum programa que faça o alongamento da imagem no tamanho de uma folha A4, feito eu fiz aqui, aproveitando ao máximo as margens, onde eu já, por testes, né, fazendo tentativas e erros, eu já descobri que como deixar lá na minha matriz do computador uma distância de 4 a 5 milímetros, ou seja, meio centímetro para cada lado. Se eu não me engano aqui está em 4 milímetros para cá e para cá. E aqui também de 4 a 5. Aí fica praticamente essa margenzinha para a impressora não ficar borrando de tinta nas laterais. É o que acontece quando eu fiz o cálculo da metragem aqui, dos milímetros de largura, eu descobri que deu 20 centímetros, ponto 4 aproximadamente. Não tem problema, eu marquei a foto daqui para cá, tem 20,4. Eu faço marcações de 1 centímetro. 2, 3, 4, 5 e segue. Quando eu chego em 20, eu continuo os 4 milímetros. Né? A referência sobrou aqui, eu deixo do lado direito. Geralmente eu começo em cima. Estou mostrando ali porque estava mais próximo do zoom da câmera. Da esquerda para a direita. Sobrou 4 milímetros. Continuo marcando de 1 em 1 centímetro de cima a baixo. Se por um acaso, quando eu chegar aqui, deu um total de 29 quadradinhos. Só que geralmente o 28º é o que tem 1 centímetro. Esse 29 às vezes fica faltando um milímetrozinho para completar 1 centímetro. Ele é tipo a sobra. Aí não tem problema, eu marco também e ele fica o quadrado quase que completo embaixo e na lateral direita. Mas o principal está aqui, ó. Toda essa extensão aqui do rosto estão perfeitos, de 1 em 1 centímetro, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Terminei, já tenho a marcação, a limitação da imagem na própria matriz. Quando eu imprimo, aí eu não tenho problema de estar eu mesmo tendo que fazer. É só eu pegar aqui, ó, 1 centímetro, marquei, mais 1 centímetro, marquei, mais 1 centímetro, até terminar. Deu os 20, tem problema, marca aqui e deixa a sobra. E de cima para baixo. Deu os 29, só que o 29 nunca é 1 centímetro completo, mas eu marco assim mesmo. Passei o traço, deixei pronto. Vou fazer a réplica do que eu fiz aqui na minha folha, onde eu vou fazer a arte, seja ofício, seja sulfite, seja canson, gramatura alta, gramatura intermediária. A única coisa que você vai ter que fazer lá agora, já que você já tem uma matriz do mesmo tamanho, você só vai fazer uma réplica do desenho no mesmo tamanho. Você vai pegar aqui e vai ver a distância da margem para cá, que vai dar mais ou menos 4 milímetros, e da margem direita para cá também. Você marca e marca. Daqui você vai ter uma noção. Já vai estar bem enquadrado desse lado. Mesma coisa do outro. 4 milímetros e 4 milímetros. Pode ser que varie aí quando você for fazer, mas o importante é você fazer o que fizer na sua referência, faça na folha onde você vai desenhar. 4 milímetros e 4 milímetros. Faça a mesma coisa em cima. Deixa eu virar aqui rapidamente. 4 e 4. E marco aqui. Ou seja, a distância da margem está correta e a distância da margem superior também está correta. Já marquei aqui, marquei lá, em todos os 4 pontos. Eu vou simplesmente ligar. Ligo esse ponto, aquele lá de cima. Ligo esse ponto a esse ponto. Fiz a moldura. É só fazer o que eu fiz na imagem de referência. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Ao terminar todos eles, é só eu ligar cada
parte a seu respectivo par, de um canto ao outro. Vai ficar exatamente igual à sua matriz, ou melhor, à sua referência. Tendo feito isso, meu amigo, não tem condições de sair errado. Matematicamente vai ser uma bússola na sua mão. Depois disso, eu tenho certeza, como você não vai errar com facilidade. O uso da sua borracha vai ser mínimo. Por isso que eu, pessoalmente, estou passando a técnica que eu agora adaptei para utilizar, que é a técnica do grid, que eu posso considerar que depois dela eu nunca mais errei. Meus desenhos melhoraram na qualidade de, eu acho que mais de 80% do que eu fazia à mão livre com a técnica de grid. Porque eu só vou ter que copiar o que está no quadrado da referência na minha folha que estará em branco, lógico. Aí volta a recapitular. Aqui você marca com força, você deixa bem marcado para você ver onde vai ficar. Na folha que você vai desenhar, você marca com leveza, que dê para você identificar onde estão os quadrados, porém que dê para quando você for apagar, sumir realmente. E de preferência comprar aquela borracha que eu informei, a Faber-Castell, que ela é justamente, ela não deixa sujeira. Ela do inglês eu não sei, não lembro agora como é que tem escrito, mas ela diz que ela é anti-sujeira, ela não deixa manchas, ela é muito boa justamente para desenho. Existem outras borrachas aí, lógico, muito boas também, mas a que eu uso é essa. Eu estou repassando todos os materiais que eu uso e que eu acho de fácil acesso e que todo mundo vai encontrar aí numa papelaria, independente da cidade que você mora, acho que vai encontrar pelo menos 50% dos materiais. O resto da internet hoje em dia está tudo tão mais fácil de se encontrar que eu acho que essa tecnologia e o avanço do comércio em si vai facilitando a vida da gente, né? Que antigamente não tinha tantos materiais e às vezes a tecnologia que levava a informação a gente não tinha essa facilidade toda. Você não tinha YouTube para você conseguir tanta informação. Eu posso dizer que quando eu comecei a me interessar pelo realismo, foi em 2016 até agora, com poucas aulas que eu assisti assim, em vídeos, e para me especializar e ver pessoas mais experientes do que eu usando materiais, só visualmente, às vezes nem ele explicava nada, só visualmente eu conseguia pegar bastante das técnicas e dos materiais. E eu estou aqui repassando de uma maneira bem mais filtrada, que eu acho um pouco até mais simples do que o normal, para sem muito rodeio repassar aqui para vocês. Eu acho que essa videoaula aqui vai ser a mais longa por conta da questão dos detalhes que existe essa técnica de grid, que é de questão de explicar como foi a matemática que eu usei, como vai ser a medida das bordas, para você deixar o desenho pronto. Mas tá aí, assista, se for necessário, repita o vídeo, não deixe de assistir com tranquilidade, num local que você possa assistir sem ser interferido, que você vai pegar a técnica e vai conseguir fazer o seu desenho de uma maneira que você vai surpreender, tenho certeza. Fica aí um abraço aí para vocês e até a próxima aula.